né? Primeiro, eu gostaria de avisar que nós vamos gravar essa live, tá? Tudo bem para todos? Se alguém não concordar, coloca no chat. Para que outras pessoas também possam depois, né? Usufruir, né? Dúvidas. Podem usufruir disso, né? Para usufruir da live, desses esclarecimentos. Então, bom dia a todos. Meu nome é Guta Chaves. Eu sou jornalista gastronômica e assessora técnica do Observatório da Gastronomia da cidade de São Paulo. Bom dia a todos. Eu sou Lúcia Verginelli, também assessora técnica do Observatório da Gastronomia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Uma breve apresentação aí do Observatório, né, de uma coisa breve, dizendo que o Observatório da Gastronomia ele acabou de completar 4 anos agora, em dezembro último. E ele se constitui aí de um colegiado, ou seja, um espaço de articulação, ação da Prefeitura de São Paulo, ligado aí à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ele visa sempre o fortalecimento da cadeia gastronômica e trabalha sempre em conjunto com todos aqueles que atuam na gastronomia, potencializando sempre também os aspectos ligados à economia, à cultura, ao turismo e à sustentabilidade. O Observatório tem a missão de unir poder público e sociedade civil, produtores rurais, chefes, empresários do setor da alimentação, ONG, instituições de ensino, academia, entre outros, trabalhando em prol da gastronomia. Ele é formado através de comitês de trabalho. Nós temos o Comitê de Imagem e Patrimônio Gastronômico de São Paulo, Comitê de Comida de Rua, Comitê de Qualificação Profissional e o Comitê de Social e Sustentabilidade, de Gastronomia Social e Sustentabilidade. Esse comitê é o responsável pelo prêmio de gastronomia, da Gastronomia Social Paulistana, a primeira edição, né, o prêmio do qual a gente está falando agora. E, na verdade, até pouco tempo, eles chamavam o Comitê de Combate ao Desperdício de Alimentos. A gente notou que, a partir de 2020, ele poderia ter um direcionamento mais amplo. Antes do resumo do edital, a gente tem também a apresentação da Karina, né? Karina. Olá, bom dia a todos e a todas. Deixa eu só fechar aqui, porque senão fica ruim. Pronto. Me chamo Karina, hoje estou diretora numa área da coordenação de desenvolvimento econômico, onde o observatório está alocado aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E é importante destacar na fala tanto da Lúcia quanto da Guta, que justamente por uma demanda desse Comitê de Gastronomia Social, numa retomada econômica, uma vida pós-pandemia, foi onde surgiu essa iniciativa e foi escutado desse comitê para que a Prefeitura possa desenvolver iniciativas e projetos de gastronomia social. Então, a partir disso, dessas contribuições com a sociedade civil, a gente trouxe para o poder público essa institucionalização do Prêmio de Gastronomia Social. Então, espero que nessa manhã a gente consiga conversar um pouquinho com vocês, tirar um pouco das dúvidas que vocês têm com relação ao prêmio, a como se inscrever, edital, inscrição, documento, e também ficamos à disposição para receber as informações via e-mail também. Obrigada. Então, vamos ao edital, né? Um briefing aí do edital. O Prêmio Gastronomia Social Paulistana, ele será concedido aí aos atores da gastronomia social que se enquadram em, no mínimo, uma das 3 categorias que são inclusão social, geração de renda e alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos. Guta, você está sem som.
O prêmio ele é uma iniciativa, o prêmio é da Prefeitura de São Paulo, né? Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, uma iniciativa da secretária Aline Cardoso. E ele faz parte do escopo de trabalho do Observatório da Gastronomia. E vale a gente dar o conceito de gastronomia social, né? A gente pode conceituar a gastronomia social como uma vertente da gastronomia que se propõe a promover a transformação e o combate às desigualdades. Nela, o alimento é uma ferramenta de inclusão, de transformação socioeconômica e cultural. Sua missão é trabalhar em prol de um futuro equitativo, mudando a relação entre a produção de alimentos, a gastronomia e a saúde da população. As inscrições vão até 1 de março do prêmio. Eu acho que agora a Karina acho que vai fazer aí um checklist de documentações, né, com algumas orientações. Eu só coloquei você no mudo aqui, Guta, porque senão eu não consigo falar, porque a gente está no mesmo ambiente de trabalho. Mas, de maneira bem sucinta, e a ideia, na verdade, é que a gente mais escute vocês para entender quais são as dificuldades e as dúvidas, porque um dos pontos que a prefeitura levantou na hora de executar essa parceria e ver a questão do prêmio, como a gente deixa o prêmio mais acessível possível. Então, a gente já tem aquela lista de documentos que são minimamente obrigatórios para a gente conseguir entender o quanto que essa instituição está organizada, organização, entidade, enfim, para a gente conseguir dar seguimento. Então, nada mais são documentos simples, é o cartão de CNPJ, que tira online no site da Receita, da Fazenda, da Receita Federal, a certidão negativa de débitos, ou ainda, eventualmente, se essa certidão negativa tiver com algum problema junto à Fazenda e etc., pode ser aceita a certidão positiva com efeito de negativa. São certidões fiscais que ajudam a gente a entender se a entidade está apta para receber dinheiro público e uma série de coisas no sentido de conseguir dar seguimento com a parceria. A certidão do FGTS, quando essas entidades elas pagam as pessoas PJs ou CLT e que está em dia com seus pagamentos do fundo de garantia, são certidões, de novo, repito, extremamente fáceis, são documentos fáceis que todos se tiram pela internet. E aí os outros, que não são certidões e documentos online que a gente consegue emitir por meio de sites, o estatuto, o contrato social, o ato constitutivo, isso depende da natureza de cada instituição aqui presente. Esse estatuto social, a ideia, na verdade, que esteja ali registrado em cartório, assinado, reconhecido firma, para a gente poder considerar a existência daquela instituição. E, por último, mas não menos importante, o preenchimento do nosso formulário, né? O formulário, ele tem várias informações, tem múltipla escolha. É importante ter esses documentos em mão na hora na hora de preencher o formulário, justamente porque na hora de colocar ali algumas informações, a gente sabe que o formulário não é uma coisa que a gente consegue preencher, sentou aqui, começou a preencher, fez a inscrição, em 10 minutos resolve. É uma coisa que a gente quer entender exatamente o que vocês fazem, fotos, receber conteúdo mostrando isso, e o formulário é extremamente importante para poder fazer com que esses documentos depois façam sentido. Não adianta enviar só os documentos e depois não preencher o formulário da maneira adequada. Então, esses são os únicos itens que a gente pede. Então, a gente fez essa conversa, inclusive, para entender que não era algo que fosse amarrar ou deixar o processo mais burocrático, e sim a gente está pedindo o mínimo possível para conseguir fazer o prêmio dar certo e seguir, para que a gente tenha uma boa execução depois, na parte do mês de abril, na hora de fazer o pagamento e reconhecer essas iniciativas. Acredito que, com relação aos documentos, era um pouco disso, e é óbvio que se alguém tiver qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, e eu passo a palavra aqui agora para a Guta e para a Lúcia, para dar seguimento aqui nessa conversa. Só completando também o que a Karina disse, tem relatos escritos também que são bem detalhados, né? E assim, então a sugestão nossa é que vocês mesmo antes, falar assim, eu vou pegar tal dia para preencher, dá uma olhadinha antes, abre o edital, lê o edital completo, porque de repente tem coisas que você às vezes vai demorar um pouco mais para buscar fotos ou coisas que vão, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do tempo que vocês vão
levar para fazer essa inscrição com qualidade, né? Pensando que todo mundo aqui quer chegar no prêmio, né? E concorrer aqui com qualidade. Então, buscando então, essa sugestão. Abre o edital, dá uma olhada, lê com atenção e vê, se tendo dúvida, pode perguntar para a gente. Só porque também, reforçando, e todas essas questões, desculpa, todas essas questões que a gente propõe também, são também para fazer depois um mapeamento da gastronomia social, que vai ser muito importante para a cidade. Desculpa, Lúcia. Não tem problema. É só reforçando o que a Guta já falou, os arquivos de texto, de documentos a serem anexados a esse formulário aí mencionado de inscrição online, eles deverão estar sempre em PDF, e não esquecendo também que a comprovação aí dessa trajetória, toda essa trajetória, como fotos que a Karina já mencionou, certificados, matérias em jornais, em sites, perfis nas próprias redes sociais, que comprovem essa atuação aí, entre outros documentos específicos que vocês aí podem ter nessa área cultural, vamos dizer assim. Só um reforço aí para lembrança. A Karina mandou até aqui no chat, né, um link onde vocês podem encontrar o edital mais facilmente, né? Depois também a gente pode mandar por e-mail, a gente manda por e-mail o link também do edital, para vocês terem. E eu acho que vale a pena também a gente esmiuçar as categorias, né? A gente já fala porque, por exemplo, dentro da categoria inclusão social, o que a gente espera? Propostas que contemplem capacitação gratuita em gastronomia para indivíduos em vulnerabilidade social, buscando propiciar sua inserção no mercado de trabalho e uma vida digna. B, propostas e programas voltados ao combate às desigualdades através da gastronomia. Depois, em geração de renda, que é a nossa categoria 2, propostas de fomento ao empreendedorismo e a geração de renda através da gastronomia. B, propostas que contemplem o empreendedorismo nos territórios, principalmente nas zonas periféricas, propiciando maior geração de renda às populações mais vulneráveis e promoção do desenvolvimento local. E C, propostas voltadas ao empreendedorismo e geração de renda para imigrantes. E na nossa categoria 3, que é alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos. O que a gente espera? Propostas de estímulo à alimentação saudável e a redução do consumo de alimentos industrializados para famílias de baixa renda. B, propostas voltadas ao combate ao desperdício de alimentos. C, propostas voltadas à doação de alimentos e ao fortalecimento de fornecimento de refeições, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Lembrando que podem concorrer tanto ONGs, né, quanto negócios sociais. E agora em todas as categorias, né, Guta? Vamos aí considerar esse respeito à igualdade de gênero como requisito fundamental, tá? Muito importante também, né? Então agora a gente abre para perguntas, e vocês podem fazer perguntas, a gente vai abrir para perguntas até 10h55, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Vamos levantar a mãozinha, né? Porque aí a gente vai pela ordem também. Acho que a Leila já tinha levantado a mão dela antes de levantar a mão online. Pode falar, Leila. Bom dia, gente. Bom dia. Muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse encontro. Eu tenho uma dúvida, né? Eu trabalho com mulheres na cidade de Tiradentes, né? Alguns aí acho que já me conhecem. Eu queria saber, com todos esses documentos, né? Eu acho que a gente está nessa busca. A ONG lá, ela já tem um tempo, mas a gente está nessa atualização das documentações. E aí eu queria saber se a gente precisa mandar um orçamento, se a gente vai ter que justificar alguma coisa, sobre se vai ter que mandar um orçamento ou não, isso não está. Eu não lembro, eu li assim o edital, mas eu não lembro disso.
Eu vou responder, eu acho que... Ah, tá. Não, vou só responder, porque eu achei que a Guta ia colocar alguma informação antes de passar a palavra para o Adolfo. Na verdade, no edital, a gente não pede nenhum tipo de orçamento, porque, assim, o prêmio, ele visa reconhecer iniciativas já existentes. Então, a gente não está aqui financiando um projeto, fazendo um termo de colaboração, fomento ou algo do tipo. O que a gente está fazendo é reconhecer projetos e iniciativas que acontecem na cidade de São Paulo e que contribuem ou estão dentro daquelas categorias. A entidade tem nos documentos e conseguir comprovar que ela faz um projeto bacana nesse sentido e trazer toda a visibilidade que o projeto exige por meio do formulário, a gente reconhece. Então, hoje tem as categorias que você se encaixa, mas a premiação e visibilidade vai ser para os 3 primeiros, que é R$ 10.000, R$ 5.000 e R$ 3.000. Essas são as premiações em dinheiro, tá? E aí a gente deixou aberto, inclusive, caso a gente consiga alguns parceiros para complementar essas ações e essas premiações, que possa fazer sentido ali para os 5 primeiros, para os 10 primeiros. O que a gente está trazendo aqui é esse reconhecimento, e em troca desse reconhecimento pela Prefeitura de São Paulo, a gente vai oferecer esse prêmio em dinheiro nessas 3 frentes, né? No primeiro, segundo e terceiro lugar. Não precisa apresentar orçamento de nada. Tá, obrigada, Karina, eu entendi. Eu só tinha essa dúvida, né, se tinha que apresentar alguma coisa, mas eu entendi. Obrigada, viu? Imagina. Adolfo, se você quiser colocar aqui a sua dúvida para a gente. Olá, bom dia a todos e a todas as pessoas presentes. É uma honra estar aqui, muito bacana, muito legal estar participando disso. A minha dúvida é, para eu fazer a inscrição, há necessidade de eu escolher um dos eixos ou eu realizo a inscrição e ele... Porque, por exemplo, o projeto que nós desenvolvemos, ele se encaixa em um dos mais eixos apresentados. Mas eu vou precisar escolher um dos eixos para que eu realize a inscrição? Sim, prioritariamente a gente pede que as pessoas se... Porque assim, qual que é o nosso foco ali? A gente escolheu essas categorias a fim de facilitar o enquadramento de por onde essa gastronomia social está sendo ativada na cidade de São Paulo. Então, muitos dos projetos, inclusive, eles dialogam com mais de uma categoria. Inclusive, para a gente, isso, na verdade, no edital estão 3 categorias macro, com várias iniciativas, mas para nós, no desenho do edital, a gente tinha feito 12. E depois foi diminuindo isso só para vocês terem um pouco dessa noção de que a nossa iniciativa foi justamente diminuir a quantidade de categorias para entender onde a entidade se encaixa mais. Então, ela tem uma compatibilidade muito maior com sustentabilidade, combate ao desperdício, etc. Então, ela vai entrar na categoria 3, porque as outras não fazem tanto sentido dessa forma. Então, é só entender a questão da compatibilidade. Por mais que entenda outros, a categoria é só para a gente entender o que ela faz de melhor. Tá? E também, Adolfo, porque a gente, como complementando o que a Karina disse, o objetivo é fazer um mapeamento, né? Mapear todo esse setor. Mas, em algum momento ali no formulário, porque ele é bem detalhado, você vai poder colocar toda a dimensão desse trabalho, porque a gente sabe que isso é transversal, né? A gente sabe que, realmente, como a Karina falou, que todo esse trabalho ele se intercala, né? Ele vai se ligando, né? Uma categoria à outra, né? Acredito que a maioria deve trabalhar realmente e muitas vezes em várias categorias, né? De uma forma mais abrangente. Então, em algum momento ali você vai poder destacar isso de uma forma mais transversal. Eu queria só fazer um adendo aqui, não com relação à pergunta do Adolfo específico, mas para vocês entenderem a questão até das etapas que o edital vai cumprir. Dentro do edital, a gente tem essa etapa da inscrição, que ela ocorre até dia 1º de março, e a gente não tem a intenção de prorrogar. Então, é importante que vocês se organizem e preencham dentro do prazo, para justamente não perder esse gap das informações. A habilitação, que é justamente um caráter eliminatório, que a gente vai publicar no Diário Oficial e divulgar isso para todo mundo que está inscrito e etc., que é aquela tabela de pontuação, que dentro do edital tem uma tabela de pontuação que vai considerar
os pontos que cada entidade teve para serem classificadas e aí, assim, seguir para o julgamento das propostas e essa avaliação desses relatos, as comprovações sobre a trajetória. E aí, isso sim é um caráter eliminatório, mas é uma coisa que vai passar por um júri técnico. E aí, esse júri justamente vai avaliar essas informações mais sensíveis, que é de fato o histórico e o trabalho que a entidade faz. Num primeiro momento, a gente vai trazer mais a questão de pontuação, de como ela estava respondendo de acordo com o formulário. No segundo, já tem essa avaliação mais técnica. E já no terceiro momento, depois da inscrição, habilitação, avaliação dos relatos, a gente tem a classificação geral desses finalistas, onde a gente divulga todo mundo que foi para a final, e depois convida todos e todas para poder participar dessa premiação, que é esse momento que a gente vai ter na semana em abril, na terceira semana de abril, para justamente reconhecer, premiar e dar visibilidade para todas aquelas pessoas que foram finalistas do prêmio e reconhecer os 3 primeiros que ganharam as categorias. Então, é só para repassar mesmo que existe esse rito dentro do edital e das etapas do prêmio e que é importante considerar essas informações. E aí, dentro disso, estou aqui com o edital aberto, a gente tem até dentro da cláusula 12ª, que é a 12 do cronograma, que fala exatamente essa descrição das etapas, que é quando a gente publica no Diário Oficial, quando abre para recurso, quanto tempo a gente tem para poder fazer as coisas, para que vocês tenham visibilidade que é um processo bem burocrático. É por isso que a gente está extremamente apertado e não pretende prorrogar o edital. Justamente porque quando você olha no calendário, a gente tem algumas iniciativas que precisam ser feitas e precisam ser cumpridas durante esse tempo. E aí, enfim, isso era mais para tentar nivelar o conhecimento das etapas do edital, para que vocês possam se preparar também para fazer a inscrição. E como a Karina falou... sobre o empate, Karina, no caso de empate, não seria vai ser utilizada aí para esse desempate a maior nota aí obtida pela organização no critério criatividade e inovação aí da proposta. Então, em gastronomia social. E vai persistindo, e se persistir o empate, aí o presidente da comissão julgadora terá autonomia aí para realizar o desempate, Karina? Isso mesmo, Lúcia. Quer colocar alguma coisa, Guta? Não, colocando, só complementando também o que a Karina estava falando, e porque essa data, né? Porque a gente quer fazer o lançamento do prêmio na semana, quer fazer o lançamento do prêmio de gastronomia social, né? A entrega do prêmio, ela vai ser na semana de economia criativa, a entrega. Então, previsto para o dia 18, né? Isso é uma previsão, né? Mas é nessa semana da economia criativa, né, Karina? Que começa ali dia 15, né? E deve ir até dia 20, né? Por aí, né? Então, a entrega do prêmio, vão ter várias atividades nesse momento e colocando a gastronomia como economia criativa, né? A gente inseriu o prêmio nesse evento de economia criativa, até para dar mais visibilidade à gastronomia social, inclusive, né? E aí, como tem todo esse trâmite, né? E esse trâmite que serão habilitadas as pessoas que estiverem de acordo com o edital e com toda a documentação. Esses já estarão todos habilitados, quem estiver de acordo com a documentação e todos os critérios estipulados pelo edital. E aí vão ser avaliados e julgados, né, com nota, as pessoas que estiverem habilitadas, né? Então, quem não estiver de acordo com a documentação já não entra nessa segunda etapa aí. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Falar, Thiago. Dar uma olhada no edital. Thiago está levantando a mão aqui dele. Não, estava só dando um salve aí para ali, voador, para todo mundo aí, pessoal. Bom dia. Salve, Thiago. Grande Thiago. Beleza, meu parceiro? Vamos todo mundo se inscrever e divulgar para que tenha mais e mais. Tamo junto. Não, tá ótimo. Obrigada, Thiago. Na verdade, é só um ponto também importante, que é essa primeira iniciativa. Então, a gente precisa fazer um piloto e precisa que ele, de fato, consiga mapear os negócios sociais e essa gastronomia social na cidade de São Paulo para que a gente, de fato, consiga transformar isso em uma política pública e dar continuidade. Então, é importante que tanto vocês se inscrevam aqui, quanto conversem com seus pares para a gente conseguir ganhar mais escala nesse projeto. Pode falar, Leila.
Então, eu vejo muita dificuldade, Karina, Guta, né, Lúcia, na parte de documentação, né? Muitas ONGs que eu tenho trabalhado na Tiradentes, né, enfim, ter a documentação, né? Então, isso é uma coisa fundamental, né, para a documentação, né? Então, acho que aí vai eliminar grande parte de muitos trabalhos, né? E eu vejo assim, a gente está lá com uma dificuldade também imensa, né? Tentando, né, atualizar e os documentos todos. E o que eu sinto, né, de todo o movimento aí que eu venho trabalhando é principalmente essa documentação. Então, não sei se, mesmo comprovando muitos anos, né, às vezes não consegue a documentação, né? Então, não sei se vocês pensarem em alguma coisa, mas não para agora, talvez para o próximo, de se pensar. Que, por exemplo, tem aquele fundo Elas, né? Muito deles, eles não... Se você comprovar tudo, às vezes coletivo, né? Eles não exigem documentação, exige uma pessoa física. Mas, enfim, é só um comentário aí, porque né, pela essa dificuldade, né, que eu tenho mesmo de documentação, que acho que vocês estão, né, cientes, né, até. Mas é isso. Não, assim, de verdade, é algo que a gente ponderou muito internamente, porque só para vocês terem uma noção, para fechar qualquer parceria hoje com a Prefeitura de São Paulo, por meio do MIROSC, que é o marco regulatório do terceiro setor das organizações da sociedade civil, a Prefeitura exige, no mínimo, 33 documentos, no mínimo. Que são esses documentos? Certidões, declarações, certificados, estatuto, ata e etc. Enfim, são inúmeras informações necessárias para conseguir receber recurso público e gastar, e fazer executar essa política pública que foi ali submetida naquela parceria. No momento, para a gente poder criar o prêmio de gastronomia social e trazer isso como uma visibilidade, para a gente conseguir reconhecer aqueles pequenos que às vezes não têm todas as documentações para fechar uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, a gente só exigiu o mínimo do mínimo para conseguir repassar o dinheiro. Então, a gente teve essa conversa, inclusive, com a nossa assessoria jurídica, para entender o que é o mínimo que a gente precisa para comprovar que o reconhecimento que a gente está dando vá para organizações que de façam sentido e que consigam gastar esse dinheiro com idoneidade, uma série de coisas que a gente precisa ter esse cuidado também no lado da administração pública. Tanto que foi o que eu falei, oficialmente, de documento mesmo, a gente só precisa de 3, que é de um documento não, né, de certificado, certidão, etc., que são as coisas que não dependem da entidade e dependem de órgãos que regulamentam isso, que é a certidão negativa de débito, a certidão do FGTS e o CNPJ, que é o mínimo que normalmente a gente já tem quando tem aquela instituição reconhecida e etc. O estatuto é um praxe, então esse estatuto, eu estou colocando aqui como estatuto, mas pode ser o contrato social, enfim, depende ali da organização e da natureza jurídica dela. E o outro é o formulário. Então, a gente já fez um trabalho no sentido de tentar abrir ao máximo e se resguardar também, porque a gente tem esses problemas também depois com o Ministério Público, então tem que tomar super cuidado com relação a isso. Então, o nosso cuidado foi justamente olhando para aquelas pessoas que não conseguiam se formalizar e que precisam de um mínimo. O mínimo para conseguir qualquer repasse de dinheiro, doação, é isso. Então, a gente já tinha se antecipado com relação a isso. É óbvio que muita gente, às vezes, fica de fora porque não tem esse mínimo, mas aí é algo que a prefeitura já não consegue fazer mais, entende? A gente tem algumas limitações também. Pode colocar, Tiago, se for uma fala. Onde que está no edital essa parte do documento? Desculpa se vocês já falaram sobre isso. Onde que eu estou procurando aqui, não estou achando. Espera só um pouquinho que a gente fala agora. Pontuação. Cláusula 5 da documentação e seleção. É no item 5, cláusula 5ª, da documentação e seleção. Tá. Legal, estou vendo aqui. Logo no começo. Tá bom, então. Obrigado, era isso. Imagina, que isso. Ô Leila, você que está aí na ponta, né? Você sente que tipo de documento desses que a gente está pedindo, né? Você acha que tem mais dificuldade? Só para a gente ter uma ideia, assim, ou quem quiser falar também, ter uma ideia dessa... Quais são essas dificuldades? Qual tipo de documento é mais complicado para essas associações? Eu acho assim, tipo informação. O certificado, por exemplo, de débito, às vezes, até, e o próprio CNPJ, tem um CNPJ, né? Então, por exemplo,
vocês, o edital não aceita inscrições de empresas, né, comerciais, né, é só ONGs, é isso? Não sei se eu... Negócio social também. Pode ser negócio social também. Às vezes, tem essa coisa dos débitos, né, que às vezes abre o CNPJ, mas fica lá, entendeu? Só não tem um contador que faça essa contabilidade, né? Então, às vezes, eu vejo isso, por exemplo, até como na ONG lá, né? A Simone, ela está atrás, enfim, está atualizando e buscando, rebuscando. A gente tentou, assim, escrever, ela já está... E não tem um contador diário, assim, né? Mensal. Então, eu vejo muita dificuldade nisso, às vezes, né? Desse documento de pagar os impostos em dia, às vezes, né? Então, às vezes está um pouco, né? Não está atualizado. E de ter mesmo um CNPJ, porque isso tem um custo, né? Muitos não têm como bancar, né? Então, assim, é essa dificuldade, assim, mas pelo menos o que eu tenho percebido, não sei se alguém, né, Adolfo aí, o Thiago, talvez também tenha colaborado. Eu vou colocar só um ponto aqui, Leila, com relação à sua fala, porque foi uma discussão que a gente teve muito tempo, porque assim, a secretária lançou a portaria em 14 de dezembro, foi o dia que a gente comemorou os 4 anos do Observatório da Gastronomia, conforme a introdução que a Lúcia fez. Mas a gente já vinha discutindo isso, talvez desde setembro, outubro, para entender qual de fato era o grau de dificuldade. A gente entendeu que nesse primeiro momento a gente não conseguia abrir tanto por uma questão de idoneidade mesmo do processo, para que movimentos e coletivos se pudessem inscrever, porque a maioria desses movimentos e coletivos, eles não têm esses documentos, isso é um fato. Mas, minimamente, as entidades do terceiro setor, para serem reconhecidas e até para receber doação em dinheiro e etc., ela já tem um CNPJ. E quando você já tem um CNPJ, conseguir aquelas outras certificações ali que a gente pede, que são o mínimo, já é uma realidade, já é uma coisa que não dificulta tanto o processo. Então, foi uma sensibilização que a gente fez aqui, de como a gente poderia também mapear esses coletivos e reconhecê-los, mas diretamente a gente não conseguia fazer o repasse inicial do dinheiro para esse público, enfim, para esse recorte que não tem uma instituição jurídica por trás. Então, essa também é uma das dificuldades da prefeitura para tentar, de alguma forma, atenuar esses impactos. Então, no primeiro momento foi uma escolha, e a escolha, de fato, não vai abranger todo mundo, mas é um processo, só para deixar claro que a gente teve essa sensibilidade de pensar nos coletivos e nos movimentos que não tinham uma pessoa jurídica por trás. Não, eu super entendo, sabe, Karina? Eu super acho que está mesmo, até que está né, básico, simplificado, né? Mas, assim, só para trazer um pouco isso, né? Que acho que vocês devem, como a Guta perguntou, é só para trazer um pouco dessa realidade, assim. Mas eu super entendo e tá mesmo, assim, de uma forma bem mais simples, né? Do que normalmente. E outros editais, hein? Bom, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode trazer aqui, porque nunca existe pergunta boba, né? A gente sempre fala isso, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Até porque essa live está sendo gravada, a gente pode disponibilizar para outras pessoas depois. Pode falar, desculpa. Não, desculpa eu, Karina, eu falei um pouco da sua fala, desculpa. Ansiedade aqui. A única coisa que eu estou fazendo as contas aqui, porque eu vi no edital, né, que é no mínimo 2 anos de existência, né, da organização, né? E aí só estou confuso quando nós iniciamos as turmas, porque antes disso já havia aberto, a universidade já estava já com documentação. Eu só até perguntei para a moça que cuida da documentação se já tem 2 anos, que aí se me bateu um gelo agora. O ideal, na verdade, é porque para a prefeitura conseguir fazer o repasse, o CNPJ precisa existir pelo menos 2 anos. Então, por mais que assim, se você me falar, olha, o meu CNPJ ele já existe há 2 anos e 3 meses, mas o meu projeto existe há 1 ano e 7 meses. Não tem problema. O que a gente pede ali no edital, essa constituição de 2 anos é por conta do CNPJ, tá? Justamente porque a gente não consegue repassar nenhum valor financeiro, não consegue reconhecer ninguém, ao menos que ela tenha um mínimo tempo de existência, que é esses 2 anos que é exigido pelo MIOSC. Tomara que dê certo lá, vai responder lá quanto tempo que a gente já tem já do CNPJ.
Não, é importante destacar que a gente considerou esse dado dos 2 anos também, porque teve muita gente que surgiu agora durante a pandemia. Então, Exato. como muita gente começou com teve um boom, na verdade, né, das iniciativas durante a pandemia, a gente entendeu ali que esses 2 anos também ia conseguir compreender boa parte das pessoas que iniciaram ali no comecinho. Óbvio que não tinha como a gente abarcar todo mundo, porque existe uma questão de limitação por lei, mas a gente entendeu que fazia sentido ali nesse primeiro momento, só para vocês terem essa ciência. Mais alguma questão? Acho que não. Luta, você quer colocar alguma informação? Lúcia? Eu só queria dizer que esse prêmio, ele é simbólico, né, para a gastronomia social. A gente tem pensando que esse prêmio ele simboliza aí essa valorização por parte da prefeitura da gastronomia social, né, por parte da secretária Aline Cardoso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do Observatório, e que a ideia dele é realmente trazer esse mapeamento da gastronomia social, fazer crescer e isso se tornar uma política pública também. Então, acho que a contribuição de vocês é fundamental nesse processo, né? Que é uma co-construção de uma ideia, de um projeto. Então, Karina e Guta, veja que a gente até tem razão, porque o espaço que a gente deixou para as perguntas, eu acho que foram atendidos, e mostra que o edital teve bastante critério para facilitar dentro do que é legal, né? Dentro do a inscrição de um maior número aí de interessados. Mas agora a torcida é grande, nós deixamos aí, vamos deixar o e-mail aí do Observatório da Gastronomia para qualquer dúvida, e aí a gente ainda continua sempre aí ao dispor de cada um de vocês, sempre mais uma vez lembrando que o prazo máximo e que não se tem ideia nenhuma de adiar será até 1 de março, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês, né, a presença, de colocar também, de se posicionar, colocar suas dúvidas. A gente espera que vocês possam participar do edital, estamos contando com vocês ali na inscrição, né, e também para divulgar para outras pessoas. E qualquer dúvida, até vou colocar aqui no chat, entrar em contato, também nos comitês, né, também mas entrar em contato com o e-mail do Observatório da Gastronomia, que é observatoriodagastronomia@prefeitura.sp.gov.br. Desejar uma boa sorte a todos aí, viu? E muito obrigada pela participação. Obrigada a todos.